Olá, estou voltando aqui com novos códigos, agora com uma nova linguagem, utilizando Python, que tenho estudado ultimamente. Então, eu vou trazer hoje para vocês um joguinho de adivinhação. É um jogo bem simples, mas legal para você estar praticando, né? Quem quiser ver também Java e Visual G, eu vou estar fazendo também esse joguinho nessas outras duas linguagens. Então, vamos lá começar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo em Python. Eu estou utilizando o PyCharm, mas quem quiser utilizar o Jupyter Notebook vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou começar do joguinho mais simples e a gente vai incrementando um pouquinho para deixar ele mais interativo. Então, eu vou chamar aqui o meu jogo, né? Vou dar o nome de jogo adivinhação, adivinhacão. E aí, o que é que eu quero fazer nesse jogo? Eu quero que um número seja sorteado, a pessoa dê um palpite e eu retorne se ela acertou ou não, certo? Então, vai ser uma coisa bem simples, mas eu vou criar um cabeçalhozinho para a gente deixar ele um pouquinho mais bonito. Então, print, e aí eu vou criar um cabeçalho, né, para a gente deixar ele mais organizado. Então, print, jogo, adivinha o número. Tranquilo. Vou pedir aqui para rodar. Adivinhação. E aí ele trouxe o cabeçalho. Só que Python ele me permite fazer uma firula, né? Aqui com esses caracteres, com esses strings. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu quero que ele repita a cerquilha e que ele imprime isso daqui, por exemplo, 10 vezes. Tá? Vou fazer aqui com de baixo. Vou rodar. E aí ele trouxe a cerquilha impressa 10 vezes. Só que eu vi que 10 aqui é insuficiente, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho mais. Só que eu quero o seguinte, que além dele imprimir a cerquilha, eu quero que ele imprima um espaço. Vamos ver se agora dá certo. Aí já ficou melhor, ficou faltando só um espaço aqui. Então, ao invés de 10, eu vou colocar 11. Acho que agora dá certo. Então, tranquilo, ó, no cabeçalho ele está aqui organizado, bonitinho, do jeito que eu quero, né? Para aparecer a pessoa assim que ela iniciar o jogo. Beleza. Então eu falei para vocês que eu botei um número sorteado. Eu vou começar passando esse número, tá? Inicialmente, depois a gente sorteia. Então, botei um número sorteado. Eu botei um palpite, que eu também vou começar passando esse palpite. E aí, eu vou fazer um teste. Se esse palpite ele foi igual ao número sorteado, se foi, eu retorno que a pessoa acertou. Se não, eu retorno que a pessoa errou. Então, vou começar bem simples. Então, se o palpite ele foi igual ao número sorteado, então eu retorno a pessoa que ela parabéns, você acertou. Porém, else, se a pessoa não acertou, né? Lógico que ela errou. Então, você errou. Vou testar. Né? Eu estou passando um palpite de 20 e o meu número sorteado é o 30. E aí eu vou testar. Vai retornar aqui, ó, do seu gol. Aí agora eu vou modificar, tá? Vou dizer que o meu palpite é 30. Vou rodar. E ele vai trazer parabéns, você acertou. Beleza. Meu if e else estão funcionando.
Só que vamos incrementar isso daí, né? Vamos deixar ele um pouquinho mais robusto. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero que a pessoa digite um número, tá? Eu não passo mais esse valor por parâmetro, eu quero que a pessoa digite. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pedir para ela digitar. Então, eu vou trabalhar com um input. Esse input, ele vai dizer uma frase para a pessoa. Quando ela digitar, o que for digitado vai ser armazenado na variável palpite. Então, eu quero que digite um valor. Certo? Então, quando a pessoa digitar o valor, automaticamente vai armazenar na variável palpite. E aí ele vai fazer esse teste para mim. Então, vamos lá. Apareceu aqui, ó. Digite um valor. Vou digitar um valor errado, 25. Então, você errou. Beleza, funcionando. Vou rodar novamente, vou digitar o valor correto, né? 30. Ops, você errou. O que foi que houve? Tem um problema aí. O que é que acontece? Quando eu utilizo essa variável no input, ela recebe um valor digitado, um valor do tipo string. Então perceba que, mesmo digitando o valor correto, ela sempre vai vir para o errado, porque ela não reconheceu esse 30 como um número. Então eu tenho que dizer no Python que esse valor que eu estou passando através do input, ele é um tipo inteiro, certo? Ele é um número do tipo inteiro. Então como que eu faço isso? Eu utilizo o famoso cast. Então, int, tudo que tiver dentro desse parêntese do int vai ser convertido para inteiro, né? E armazenado na variável palpite. Vamos lá testar. Vou digitar o 30. Perceba que agora sim, parabéns, você acertou. Então, eu não fiz nada mais do que pegar esse input, o valor que a pessoa digitou e que ele recebeu foi convertido para inteiro e depois de convertido, armazenado na variável palpite. Então, tranquilo, até aí está funcionando. Próxima coisa que eu quero fazer é criar um loop para que a pessoa só saia desse loop depois que ela acertar o número. Só que eu tenho que dar feedbacks para essa pessoa. Eu tenho que dizer se o número que ela digitou está abaixo, se o número que ela digitou está acima do valor sorteado, né? Para ela poder ter um norte do próximo palpite. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui meu while, meu loop, e aí tem que ter uma condição. A minha condição vai ser, enquanto o palpite for diferente do número sorteado, ele vai ficar tentando. Certo? Então, enquanto esse meu palpite for diferente do número sorteado, e aí eu vou testar se esse número foi abaixo ou se esse número foi acima. Então, if palpite for menor do que número sorteado, eu quero que ele retorne feedback que número baixo. Tá? Percebam o seguinte, que quando eu coloquei o if dentro do while, eu precisei criar essa indentação aqui. Ó. No PyCharm ele já cria automaticamente, tá? Mas, se eu não criar essa indentação, ele vai dar erro. Porque ele vai entender que esse if não faz parte do while, certo? Então, tudo que estiver dentro do while, ele vai ter que seguir essa indentação. Por vez, tudo que estiver dentro do if, no caso do print, também vai seguir a indentação. Então, no Python, a indentação faz diferença sim, tá? Ela é obrigatória. Então, beleza. A outra condição que eu tenho é desse número ser mais alto. Então, se ele não for mais baixo, nesse caso aqui, quando ele entrou no while, ele só vai ter outra condição. Então, else print número alto. Tá? Então, ele vai entrar no while, quando esse número for diferente do sorteado,
vai testar se esse número é abaixo, e aí retorna número abaixo, ou se esse número foi alto, ele retorna número alto. Se ele não for diferente do palpite, o palpite não for diferente do número sorteado, ele só vai ter uma outra opção, que é palpite igual a número sorteado, certo? Então, eu não preciso mais fazer esse teste aqui, tá? Porque eu já fiz esse teste aqui em cima. Então, o que é que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer já um print, tá? Então, print, não preciso desse teste aqui, tá? Então, eu só vou trazer a frase. Parabéns, você acertou. E esse else aqui, ele também pode sumir, tá? Eu já fiz o teste. Então, vou sortear o número, vou pedir para a pessoa digitar um palpite. Enquanto esse palpite for diferente do número sorteado, ele vai entrar nesse loop aqui, tá? Se a pessoa digitou um palpite igual ao número sorteado, não entra nesse loop aqui. Ela já cai direto para cá, para o print. Parabéns, você acertou. Vamos rodar? E aí eu vou acertar, ó, certo? Vou digitar o 30, então já caiu direto para cá, para parabéns, você acertou. Agora eu vou errar. 20. Opa, entrei no loop infinito, né? Isso é muito comum quando a gente inicia. Então, por que eu entrei nesse loop infinito? A gente tem que avaliar esse meu loop aqui. Tem alguma coisa errada nele, tá? Ou alguma coisa faltando. Então, percebam o seguinte. Eu entrei, ele fez o teste, beleza, número diferente, ele entrou e me retornou que o número 20 ele é um número abaixo do sorteado. Mas, em algum momento, eu tenho que tornar esse meu while falso, certo? O teste do meu while falso. Então, eu não criei nada aqui dentro que fizesse com que ele, em algum momento, virasse falso. Como que eu faço isso? Depois de ele fazer o teste e me retornar o feedback, eu preciso solicitar que a pessoa digite novamente o palpite. Porque ela não vai ficar digitando novos números até acertar. Então, eu vou solicitar aqui novamente que ela digite o palpite. E aí vamos testar. Vamos lá, vou digitar o 20 de novo. Então, ele já retornou aqui, ó, número baixo, digite o valor. Então, ele já está bem aqui, ó. Eu agora vou digitar o número correto, né, 30. Então, parabéns, você acertou. Por quê? Quando eu digitei o 30, que ele veio aqui para o teste, palpite diferente do número sorteado, ele deu falso. Então, se ele deu falso, ele não entra mais aqui no loop e ele cai direto aqui pro parabéns, você acertou. Tranquilo? Mas a gente vai incrementar ainda um pouquinho mais esse meu joguinho, tá? Para deixar ele mais interativo ainda. Agora tá muito massa. Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero que, além de eu pedir para a pessoa digitar, eu quero que o programa sorteie um número para mim, tá? E aí, eu quero que ele sorteie esse número, eu não saiba qual número, tá? Ele vai sortear aleatoriamente entre um valor que eu vou dizer para ele, e aí eu tento acertar esse número, tranquilo? Então, vamos lá. Ao invés de eu passar esse número 30 aqui, eu vou pedir para o programa sortear. E aí, em Python, para eu poder trabalhar com esses números que a gente chama de randômicos, eu vou precisar importar essa biblioteca, certo? Ela não vem como uma biblioteca built do Python. Eu preciso importar, tá? Então, import. Eu vou chamar essa biblioteca que eu chamo de random. Tá? Então, com essa biblioteca aqui, eu posso solicitar para que ele faça esse sorteio do número randômico para mim. Tá? Então, eu vou vir aqui no número sorteado, e aí no número sorteado, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, que ele chama a biblioteca random, e dentro dela eu tenho esse comando aqui, rendit. Tá? Eu quero que ele faça um sorteio entre um número e outro. Entre
entre 1 e 50, por exemplo. E aí o Rendit, ele é interessante porque ele inclui os 50 também, tá? Então, ele vai sortear um número entre 1 e 50. E os 50 ele é inclusivo também, e o 1 é inclusivo também. Então, com isso daqui, eu consigo solicitar que o programa faça esse sorteio para mim. E aí agora vamos jogar, tá? Vou pedir aqui para rodar. Digite um valor, eu não sei mais qual é o número, né? Vou digitar aqui, começar com 25. E aí, número alto. Então, já sei que está abaixo de 25. Vou testar o 10. Número alto ainda, então tá abaixo. 5. Número alto, abaixo do de 2. Número baixo, opa, então tá entre 2 e 5. De 4 aqui. Parabéns, você acertou, né? Então perceba que agora o programa ele sorteou o número 4 para mim. E aí eu fui fazendo as minhas tentativas de acordo com os feedbacks, né, até acertar o número 4. Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 tentativas até chegar ao parabéns, você acertou. Para incrementar por último esse meu joguinho, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou contar quantas tentativas eu tive, né? E vou retornar isso daí como feedback também para o jogador saber que ele acertou com tantos palpites, né? Então, como que eu vou fazer isso daí? Eu vou criar um contador, tá? Então, eu vou aqui, vou criar um contador e esse contador ele vai iniciar em 1. Por quê? Porque eu já começo dando um palpite aqui quando eu peço para a pessoa digitar um valor, tá? Então, esse contador ele vai ser incrementado toda vez que eu der um novo palpite. Então, percebam que onde é o outro local que eu solicito que a pessoa dê palpite? Aqui dentro do while, né? Quando ela errou, ela tem a chance de dar um novo palpite. Então, abaixo aqui do palpite, eu vou dizer que esse contador ele vai ser incrementado em 1. Né? Para quem não conhece essa conotação aqui, né, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Contador mais 1. Tá? Então, mais igual 1, ele vai ser incrementado de 1 em 1. Então, beleza. Vamos lá. Aliás, aí eu tenho que retornar para a pessoa quantos palpites ela deu, né? Então, onde que eu vou retornar? Vai ser aqui no print do parabéns, você acertou. Vou colocar um outro print aqui. Vou colocar aqui palpites. E aí vou trazer contador, né? Quantos palpites essa pessoa acertou. Vamos lá, rodar. Então, digite um valor, começar com 25 de novo. Então, um número muito alto, 10. Número muito baixo, então já sei que está entre 10 e 25. Fui para 15. Número baixo, 20. Número baixo, então está entre 20 e 25. 24. Número alto, 23. Número alto, 22. Você acertou palpites, 7 palpites. Né? Vou só dar uma ajeitada nesse feedback aqui dos palpites, né, para deixar ele mais bonitinho, mais com a cara do Python. Então, como que eu vou fazer isso daí? Eu vou dentro da minha string colocar pontos onde eu quero que ele traga determinadas informações. Então, por exemplo, aqui eu vou mesclar com esse contador, tá? Então, parabéns, você acertou, e aí eu vou colocar com aqui vai ser a parte dos palpites, né? Então, espaço palpites. Só que perceba o seguinte, aqui eu estou com uma string. E aí o que é que eu teria que fazer para poder isso aqui ficar direitinho, né? Eu teria que fazer isso aqui, e aí contador, vírgula,
palpites, e aí ficaria uma coisa muito. Ele roda, tá? Mas vai ficar uma coisa muito. Fica feia, grotesca, principalmente quando a gente trabalhar com mais informações. Então, o Python 3 ele trouxe uma coisa bem legal. Ao invés de eu fazer essas concatenações, né, por assim dizer, dentro da string eu posso indicar lugares onde eu quero trazer essas informações. Então, como que eu faço isso? Eu utilizo chaves. Tá? Então, onde tiver a chave aqui, ele vai fazer uma determinada formatação que eu peço. Então, parabéns, você acertou com. Então, onde tiver essa chave, ele vai trazer o valor que eu vou pedir. Como que eu faço isso? Eu coloco o ponto e chamo uma função build do Python chamada format. Tá? Isso aqui é do Python a partir do 3, se eu não me engano. Então, dentro desse format, eu vou chamar o contador. E aí, o que é que eu estou dizendo? Que o que tiver aqui primeiro, dentro desse format, ele vai trazer aqui, vai substituir nessas chaves. Tá? Beleza, esqueci de algo? Acho que não. Vamos lá rodar. Adivinha o número? 25. Número baixo. Vou para 40. Número baixo. 45. Parabéns, você acertou. Com 3 palpites. Então, trouxe um joguinho, né, trazendo algumas dicas para vocês de Python. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos.